Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, e participam analisando, comentando as notícias com você, o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e a Camila Morim, que é advogada. A gente vai começar com uma pauta de um acontecimento que se repete frequentemente e para o qual a gente tem que chamar a atenção, a concentração, o alerta das pessoas. Uma mulher e a filha dela, a mulher de 37, a filha de 6, turistas, foram atropeladas, o vídeo é chocante, numa faixa de pedestres em Praia Grande. Um motorista para, as pessoas começam a fazer a travessia, aí um motociclista ou um outro automóvel não para na sequência e atropela. Isso é pior ainda quando acontece com ônibus, porque aí foi na outra pista que o motorista parou, né? Tem um pequeno canteiro central, isso aconteceu na Castelo Branco, em Praia Grande. Quando é ônibus, às vezes o motorista pensa que o ônibus está parado porque é ponto, não vê que é faixa de pedestre. A pessoa atravessa, então a pessoa que atravessa, ela está certa, ela está atravessando uma faixa de pedestre. Mas não adianta nada você estar certo e ser atropelado, né, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Feliz Ano Novo, embora essa notícia tétrica que a gente vai comentar, mas feliz Ano Novo a todo mundo aqui, a todos que nos assistem. Paulo, na área jurídica existe um jargão que estampa bem o que a gente está comentando agora. Chama-se morrer com o código na mão. Felizmente não houve vítimas fatais, espero que se restabeleçam totalmente. A questão, Paulo, é que a gente não encara o problema como tem que ser encarado. É uma questão de educação e educação por bem ou por mal. Tem que punir essas pessoas que não cumprem a regra. Mas, por outro lado, a gente vê pelas imagens que a mãe e a filha estavam na faixa de segurança, a menina ainda estica o braço para mostrar que era uma faixa viva, só que infelizmente não dá para a gente esperar de animais, e com o perdão aos bichinhos, aos bichanos, aos animais como esse que estava atrás do volante, que embora tenha ficado, que tenha prestado, a questão estava com a carteira vencida. Estava com a carteira vencida. Atropela na faixa de segurança numa área que eu não sei, eu não tenho aqui a informação, mas deve ser no máximo de 40, 50 quilômetros no máximo. Estava em alta velocidade para aquela coisa. Onde que eu quero chegar? A mãe e a criança estavam corretas, esse animal, entre aspas, para não ofender cachorros e gatos e os outros bichanos, estava atrás do volante, com a carteira vencida. Onde está o óleo aí? Não adianta a gente esperar desses animais que eles cumpram a lei. Só que a lei é tão furada, é tão esburacada para proteger quem não cumpre a lei, que resta aos cumpridores isso, o atropelamento. Então, assim, cadê a legislação firme? O cidadão ficou lá, prestou depoimento e foi para casa. Enquanto a mãe e a menina estão lá, sofrendo, terem sido atropeladas. Então não dá mais para a gente começar a falar desses problemas sem falar de alteração da lei. E aí, alô, senadores, deputados federais, vocês precisam, tem aqui da região vários. Por que vocês também já não vão começar a fazer um lobby para mudar essa legislação? O crime não pode continuar valendo a pena. É uma questão de educação que não está tendo o devido interesse do poder público. Porque esse motorista deveria ser condenado, no mínimo, a carregar maca e pessoas com politraumatismos causados por acidentes, pelo menos uns 2 meses no hospital, vendo a dor que causa esse tipo de coisa. Mas ele não sente, já foi para casa. Ou então os que matam a esposa, fazem qualquer tipo de atrocidade, 24 horas depois saem do flagrante e está tudo bem, Paulo. Então a gente precisa atacar, é revoltante isso, só que a gente precisa falar. Primeiro,
aos prefeitos, governadores, presidentes, todas as autoridades. Faixa viva num país de animais não serve para nada. Sem punição, animal não foge. E em terceiro, a gente precisa começar a que as penas sejam diretamente relacionadas a esses animais. Ele precisa sentir de perto o horror da dor, da tragédia que ele causa. De nada adianta. E a outra coisa, cadê a autoridade policial de trânsito que não verifica a carteira? Faça um blitz. Comece a fazer blitz seca, que nem no Rio. Vamos começar a pegar a pessoa pelo bolso, sabe? Pegar o cara sem carteira, entregou para um parente o carro, porque ele estava sem habilitação. Tinha que apreender o carro e o carro ser leiloado para pagar o hospital das vítimas. A lei precisa ser mudada. A lei hoje é hipócrita. A lei hoje não atinge ninguém, a não ser aquele que cumpre a lei. E muitas vezes esse que cumpre a lei não sobrevive para fazer com que a justiça seja feita. Simples assim, Paulo. Camila, boa tarde, feliz ano novo para você. Boa tarde a todos, feliz ano novo. O meu grande desejo para 2023 já começou torto, né? Que era que nós pudéssemos noticiar coisas melhores. E aí a gente já começa hoje, na primeira quinta-feira que estamos aqui, primeira quinta-feira do ano, com essas notícias trágicas, né? Como o Pavão falou, infelizmente, respeito aqui no Brasil já foi há muito tempo, né? A gente não vê em todas as esferas. A questão da faixa viva não é um problema de hoje, né? A gente já tem milhares de casos com esse mesmo assunto. O crime continua não sendo punido, né? Porque se a gente for pegar esse histórico todo, a gente está lá em números. Então, o Brasil ainda é um país em que o crime compensa. E como o Pavão falou também, né? Cadê a fiscalização? Cadê a punição? Não importa se não faleceu ou se não faleceu. Elas estavam certas. A gente sempre brinca, né? Que em país de primeiro mundo basta você colocar o pé na faixa que tudo para e se atravessa. Por que a gente não consegue fazer isso aqui também? Por que não se respeita o pedestre? E além do motorista veicular, do carro ou da moto, né, a gente tem também essa mesma tendência aos ciclistas. Em Santos, a gente vê muito, ninguém respeita a faixa de travessia de pedestre na ciclofaixa. E também machuca. Se atropela uma pessoa, pode cair, bater a cabeça, pode acontecer um monte de coisa. Ou só lesionar, que não é só, né, gente, que é muito mais do que isso. Então, eu acho que está na hora de nós, como pedestres, vale lembrar que você hoje está dirigindo, mas daqui 15 minutos você está andando a pé. Não conheço ninguém que nunca ande, que só fique no carro. Então, você também, motorista, é pedestre. E vamos exigir nossos direitos. Gente, você vê a menininha estica a mãozinha para mostrar que é uma faixa viva. A legislação em algum momento pede isso? Não, ela pede atenção do motorista. Esse que devia estar atento ao volante e ver que existe uma faixa de pedestre. O ato, né, o gesto do passante é uma gentileza ao motorista, não é uma obrigação. Então, assim, tá na hora da gente ter respeito, gente. Olha o ano passado que nós passamos, a loucura que foi a falta de respeito. Será que teremos mais um ano que a falta de respeito é notícia de primeira página do ano, num jornal tão importante quanto esse? Então, assim, vai de todo mundo pensar. O crime não tem que valer a pena. Um atropelamento não precisa acontecer, não deve acontecer. Não está sem habilitação? Não dirige. Usa táxi, usa o que você quiser. Não dirige. Tenha consciência própria. Hoje você atropelou essas meninas. Essa menina e essa mulher. Amanhã pode ser sua mãe, sua filha, sua irmã, você. E é legal? Não, não é. Vamos ter inteligência na vida. É isso que está faltando. Outros lugares do Brasil
e do mundo avançaram bastante nessa questão do respeito à faixa de pedestre. A gente sente que até houve um avanço nas cidades da Baixada Santista nos últimos anos, mas é muito pequeno. A gente precisa avançar rapidamente nessa questão do respeito, da consciência quando dirige. A gente tem uma notícia relativamente boa, que é uma ação eficiente de policiais em Vicente Carvalho, Guarujá. 2 criminosos roubaram um carro, sequestraram o motorista para tentar extorquir pelo Pix, pelo cartão. Os policiais reconheceram pelas características, porque não tinha nem a placa, pelas características, um carro roubado, desconfiaram, perseguiram e prenderam os 2 criminosos. A vítima foi resgatada, embora não tenha recuperado o celular que desapareceu, um celular bastante caro desapareceu. Isso aconteceu em Guarujá, Pavão. E tem ainda, né? É só dizer que aqui a gente sempre procura destacar ações bem-sucedidas. Sim, mas mais uma vez, Paulo, e ainda tem o caso da moça que estava algemada no fundo, que foi presa, que também disse que tinha sido vítima, mas ninguém sabe. A questão, Paulo, é que essa prisão, primeiro, que nem você fala, parabéns aos policiais, parabéns a essa banda sadia, que é a grande maioria da Polícia Militar, e não tenho dúvida disso. Só que qual que é o sentimento que esses mesmos policiais militares que prenderam esses 2 criminosos, 2 sequestradores, talvez 3, qual é o sentimento que esses policiais neste momento estão? De total impotência. Por quê? Porque provavelmente vai ter uma audiência de custódia, onde um juiz, olhando para a letra lá da lei, vai falar o seguinte: você promete ser bonzinho daqui para frente? Sim, senhor, eu prometo. E você, não vai fazer mais isso, meu filho? Não, não vou. Então, como a política do Brasil é ter cadeias, quanto menos gente, melhor, porque isso dá menos trabalho para a sociedade, né? E vocês ficam e vão ser colocados em liberdade. Então a gente volta aqui a falar, e isso é um mantra que enquanto eu estiver nessa bancada eu vou falar, enquanto não se mudarem as leis e que os crimes não continuem valendo a pena, bandido vai continuar dando risada, atropelando sim, sequestrando sim, porque esses foram presos. Entre a turminha dele, os parça dele, vão daqui a pouco, os burrinhos lá que caíram. Quanto isso, é que nem a gente fala de droga aqui. Pega 500 quilos, passam 5 mil. Então, ou a gente deixa de ser hipócrita, ou a gente deixa de fazer operação enxuga-gelo, porque isso que a gente está noticiando agora é a operação enxuga-gelo. A polícia prende e vai em seguida a lei solta. Ora bolas, cadê o caráter punitivo? Cadê o caráter de barrar esse tipo de ação? Não tem. Por quê? Porque a gente não tem cadeia, a gente não tem vaga, a gente não tem juiz, não tem policial, não tem um monte de coisa. Então, em vez da gente continuar focando no resultado, que é a organização do crime, tá? É a organização do crime, porque hoje bandido já sabe quanto tempo tem que ficar foragido, o que deve fazer, o que ele fala, para quem fala, onde fala. Não tem bandido hoje que não tenha a cartilha de como se apresentar às autoridades para você fugir às suas responsabilidades. Isso é fato. Enquanto isso, a população que paga imposto, a população que cumpre as leis, sobe muro, coloca cachorro, coloca grade eletrificada, carro blindado. Ou seja, quem cumpre está se escondendo. Quem é bandido está cada vez mais fora. E a polícia continua na operação esfrega-gelo, enxuga-gelo. É culpa da polícia, das autoridades? Não. Culpa dos nossos políticos que preferem continuar fazendo leis ridículas e estapafúrdias que não protegem a população, Paulo. Olha, um ouvinte da Jovem Pan, onde foi veiculada essa notícia de manhã, me mandou um esclarecimento. Essa ocorrência começou na Cônego Domênico Rangoni e acabou no fundão da Vila Zilda. E os policiais que fizeram essa captura, os soldados Timóteo e Gonçalves, eles tiveram, de acordo com o Alexandre, tirocínio e preparo na ocorrência sem nenhuma dúvida. Camila.
Timóteo e Gonçalves, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns a toda essa força policial que a gente tem treinada, consciente, que sabe o que está ali fazendo e é do bem. Porque, infelizmente, em todas as profissões nós temos de tudo. E o policial está ali, né, na nossa defesa, colocando o corpo para que nós não sofremos o crime ou atrás de quem está cometendo esse crime para salvar a todos nós. Então, a essa boa qualidade de policial que a gente tem, parabéns, excelente trabalho. O que o Pavão falou em relação à legislação, eu acho dela não está adequada à situação que precisa hoje em dia. Eu acho que deve ser uma grande frustração para esses policiais bons que nós temos. Você vai lá, faz seu trabalho perfeito, prende, flagrante ou não flagrante, você está de acordo com a lei, você está protegendo o cidadão, que foi o juramento que você fez na sua formação. E aí vem um juiz que vai de acordo com o Código Penal, que vai de acordo com a legislação que a gente tem, conversa um pouquinho com quem cometeu o crime. Se bobear, um promete que vai rezar 10 Pais Nossos, o outro diz que vai ajoelhar no milho. É feita a punição, dizendo eu sou bonzinho, foi a primeira vez que eu fiz, eu não tinha intenção, todo aquele discurso que todo mundo conhece, nós advogados já ouvimos muito, e ele vai para a rua. E o sentimento desse policial? Além de mexer na lei, a gente tem que proteger esses policiais do bem, no caso aqui, vou repetir, Timóteo e Gonçalves, porque também esse trabalho afeta o psicológico. Se é o meu trabalho, que eu faço direito, é um trabalho ali, vamos dizer, corpo a corpo que eles têm, é um trabalho perfeito. Pensa você, Paulo, pensa você, Pavão, vocês são eficientes naquilo. E aí vem alguém e diz: você é perfeito, parabéns, mas o outro rezou 10 Pai Nossos e vai voltar para a rua, daqui a pouco você prende ele de novo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, Marcelo Pavão e Camila Amorim analisam, comentam as notícias com você. Camila, eu vou deixar o Pavão para depois, porque tem um aspecto aí dessa notícia que é interessante, se relaciona a cinema, que é o filme Os Dois Papas, um filme de diretor brasileiro, né, esse filme. Sim. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, que renunciou, ele morreu aos 95 anos, no dia 31, e hoje estão sendo realizadas as cerimônias de sepultamento. De manhã foi a missa rezada pelo decano dos cardeais do Vaticano e presidida pelo Papa Francisco. Bento XVI, o Papa Emérito que renunciou, ele renunciou em função, depois de 600 anos, a Igreja teve a renúncia de um Papa, ele renunciou em função da dificuldade que ele teve de combater a pedofilia, os casos de pedofilia na Igreja Católica. A partir daí, ele se tornou uma figura extremamente polêmica. Tem gente que defende ele como um brilhante teólogo, como defensor de muitas tradições da Igreja. E o filme Os Dois Papas, esse filme fez a figura dele ficar muito conservadora e a figura do Francisco ficar muito progressista, quase como se fosse direita e esquerda, assim. Mas o filme, é bom a gente lembrar que o filme é uma obra de ficção, é a visão do diretor. De qualquer maneira, hoje a cerimônia de sepultamento, já teve a missa de manhã do Papa Bento XVI, Camila. Paulo, eu vi o filme, né? Um filme, para mim, fantástico. Acho que é Fernando Meirelles, se eu não me engano. Fernando Meirelles, o diretor. Para mim, muito bom. Para mim, alguns crimes não existem maneiras e porquês de serem encobertos
serem desculpados, e a pedofilia é um deles. Então, na época do Bento XVI, me pegou muito os crimes, e me pegou muito também ele ter sido meio que essa pessoa que, de repente, ficou boazinha. Então, de alguém que não soube lidar, que não condenou, como se espera, pedófilos dentro da Igreja Católica, que é pior ainda, ele passou, de repente, a ser bonzinho. Eu não entendo muito isso. E em relação ao filme, a gente vê a direita e a esquerda. E eu acho, sim, que na prática nós temos 2 papas, um da direita e um da esquerda. E eu gosto muito mais do estilo que nós temos hoje, porque eu acho que a igreja precisa modernizar conforme o cotidiano vai amadurecendo, né? A gente hoje não... São poucas pessoas, eu falo da minha idade, que eu converso com muita gente, que segue a igreja católica à risca. A gente vê muita gente procurando outras religiões às quais elas se identifiquem mais. Então, essa visão do Fernando Meirelles em relação aos papas é muito a que eu tenho. Então, assim, eu só tenho a elogiar o filme, porque é a mesma visão da minha. E continuo achando que o Bento XVI não é essa pessoa boazinha, não é essa pessoa desculpável. O que ele fez foi muito sério. E não entendo também como a Igreja Católica deu essas honrarias que ele teve agora no falecimento. Foi praticamente como se falecesse um papa em vida. Diferença de alguns cânticos, eu acho que chama na igreja. Então, para mim, é uma coisa bem... sem sentido tudo o que aconteceu em relação à morte dele. Para mim, foi só mais um. Do mesmo jeito que o filme, Os Dois Papas, acaba passando uma visão que é superficial, que é a visão do diretor e que pode não corresponder à realidade, eu deixei você para depois porque tem um outro filme muito importante, um filme ganhador de Oscar de melhor filme, que é o Spotlight, que mostra uma investigação real, é muito importante em termos dos bastidores da Igreja Católica, mas é muito importante também em função da missão do jornalismo, da coragem, da dedicação, da continuidade, que fazem parte da profissão do bom jornalista. O Spotlight mostra uma investigação muito corajosa e que enfrentou muitas dificuldades, mas que desvendou casos de pedofilia e a maneira como eram encobertos na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Sim. Paulo, o filme é brilhante. Eu vou respeitosamente discordar da Camila e eu vou me posicionar naquela bancada de que o Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, ainda vai ser melhor explicado o que ele fez, o seu feito, que muitas vezes está sendo deturpado, principalmente no mundo, né, de julgamentos superficiais. Julgamento. Né? A situação é a seguinte, resumidamente, Paulo, desde que o Papa João Paulo II ficou doente, ele faleceu em 2005, mas ele ficou praticamente 10 anos numa situação muito deplorável fisicamente, psicologicamente, e nos últimos 10 anos do pontificado de João Paulo II, quem mandou foi a Cúria. Então era um grupo que ninguém nunca vai saber o nome, que ninguém nunca vai saber quem era quem, mas um grupo determinava o que acontecia nos destinos da Igreja Católica a partir do Vaticano, diante da incapacidade do Papa de tomar decisões. Por causa disso, e um dos assessores mais diretos do João Paulo II era Joseph Ratzinger, um dos maiores teólogos reconhecidos pela Igreja Católica, dentre os maiores de todos os tempos. Por isso que ainda vai muita coisa surgir. E o que o Ratzinger fez? Ele foi, imediatamente após a morte de João Paulo II, quando houve o conclave, ele foi chamado por um grupo e falou, só você vai continuar, porque essa questão da pedofilia já estava explodindo com o João Paulo II. E o Ratzinger foi chamado por um grupo de cardeais e falou, segura a peteca, porque ninguém mais vai segurar, justamente por esse conservadorismo histórico do Ratzinger.
Tá? Nós não podemos esquecer que ele era o chefe, né, o coordenador o que antigamente era chamada Inquisição. A congregação. A congregação. Então ele era o Conselho de Ética do Vaticano. O que ele faz? Ele assume o Vaticano, e a gente não pode se esquecer que quando Ratzinger foi eleito Papa, quem ficou em segundo foi o Bergoglio, o Francisco. O Ratzinger ele assume em 2005, fica até 2013, quando ele vê que já começava a ter problemas de saúde, e aí a sombra daqueles personagens da Cúria começaram a aparecer, ele saca essa carta de renúncia, e o conclave que para escolher Francisco já foi muito direcionado. Praticamente o Bento XVI sai de cena dizendo: quem entra em cena é o Bergoglio, que faz todas essas mudanças. Inclusive, hoje já se sabe que João XXIII e Paulo VI fizeram cartas de renúncia, mas não tiveram coragem de publicá-las. Então, o Ratzinger, antes de mais nada, ele vai entrar para a história por uma extrema coragem. Ele sai de cena, perde o poder, ainda com condição de mantê-lo, para que mudanças estruturais da igreja, e hoje a gente vê com Francisco mudanças radicais, os próprios processos de pedofilia a partir do Vaticano são inúmeros, porque o Francisco está bancando. E estava com um problema, porque o próprio Papa Francisco está com problemas sérios de saúde, e aí aquela história, se ele renuncia, ficariam 2 papas. Então, com o falecimento de Bento XVI, não será surpresa, talvez meses, anos, mas não será surpresa de que assim que Francisco não tiver condições, ele venha a renunciar também. Talvez esse seja o novo mote, ou seja, você ficar no comando da igreja com condições físicas. Então, eu vejo, Paulo, que o Bento XVI ainda será muito estudado, será revisto, já está sendo esclarecida a questão do passado nazista, uma série de coisas. E só para terminar, eu tive a oportunidade de ir ao Vaticano em 2010, e sim, era um domingo, abriu a janela e eu vi o Papa. Eu sou um daqueles que eu fui a Roma e eu vi o Papa, Paulo. Tem uma pauta hoje aqui que vai dar polêmica por muitos meses ainda. A gente vai começar a falar disso. Já falamos durante a campanha eleitoral, que é o uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares em São Paulo. A experiência é bem sucedida. O número de mortes diminuiu, o número de mortes de policiais nos pelotões que usam as câmeras. E a câmera, ela trabalha a favor da transparência. Em alguns estados, nos Estados Unidos, ela é adotada. O capitão Derrite, delegado Derrite, aliás, é capitão Derrite, ele é eleito deputado federal pela segunda vez, é o secretário de segurança do governo do estado, com Tarcísio de Freitas como governador desde o dia 1º, e ele ontem, numa entrevista à Rádio Cruzeiro de Sorocaba, ele disse que vai rever essa questão do uso de câmeras. Durante a campanha, isso foi um tema polêmico, sim, Pavão, quando o governador Tarcísio de Freitas falou nisso, houve uma reação muito forte. As câmeras são consideradas um avanço, sim, na proteção tanto das pessoas, porque os policiais violentos vão ser flagrados, como na proteção dos policiais que trabalham direito. Exatamente. E podem ser falsamente acusados. Né? Então, eu tenho a impressão que nas próximas semanas vai se discutir muito esse assunto. Ele pediu 2 estudos que foram feitos pela GV e pela própria Polícia Militar para estudar. Paulo, rapidamente, o capitão Derrite, né, o novo secretário de Segurança, ele entrou numa bola dividida que ou ele vai ser substituído ou ele vai fazer gol. E quem vai dar essas respostas é a própria tropa da PM. Porque bem pouco tempo antes da instalação das câmeras, a gente aqui mesmo no Opinião, em todos os órgãos de comunicação, a gente ficava noticiando, mais um PM foi morto, mais um PM foi morto, mais um PM foi morto. Com as câmeras houve uma retração desses assassinatos. Então aquela história, a tropa precisa se manifestar, porque é uma proteção ou não para a tropa?
Ter a câmera é bom ou mal? Porque a gente precisa falar pela maioria da tropa, não por aquele bloquinho de carnaval que fica nos gabinetes que não vai para a rua. Esse, claro que vai ser contra, imagina, isso dificulta. O próprio Capitão Derrite. Então, eu vejo o seguinte, Paulo, se ele tirar essa as câmeras e os índices aumentarem, eu não tenho dúvida, tchau, Capitão Derrite vai voltar a ser deputado federal. Se ele tirar as câmeras e a eficiência, a mortalidade continuar, vai ficar 6 por meia dúzia. Então, assim, ou ele faz gol de placa, sabe? Ou ele faz aquele gol lindo, tirando as câmeras e a mortalidade não subindo, a eficiência sendo mantida, ou ele vai colher o quê? Tira as câmeras, PMs serão assassinados, crimes brutais serão cometidos e volta como estava antes. Então, Paulo, eu aposto pouquinhas fichas que eu tenho. Ou o Capitão Derrite faz um golaço, ou ele talvez seja o primeiro secretário a cair desse governo que acabou de tomar posse. Camila. Esse estudo, né, que foi pedido por São Paulo em agosto do ano passado, salvo engano, por uma parceria da USP e da FGV, vai mostrar para a gente, eu acredito, por serem 2 órgãos tão sérios e tão competentes, os fatos em relação à câmera, né? Não sou especialista em segurança pública, entendo, eu tenho uma opinião, como nós temos aqui no jornal sempre, mas não tenho basamento de estudos. O que eu vejo é que, como a gente falou no bloco anterior, existem os policiais maus e os policiais bons. E existem as atitudes de ambos. Eu não acredito muito que vá ser mal interpretada a atitude de um policial bom. Eu não vejo isso. O que eu vejo é uma proteção maior para o cidadão. Infelizmente, a gente ainda tem preconceito contra raças, preconceito contra cores, e isso a força policial, infelizmente, quando a gente fala dessa camada dos maus, vai nessas pessoas. Então, ali também a gente pode pegar em flagrante muitas atitudes indevidas. Não acho que pegue os bons, não. O que a gente tem também é que, em outubro do ano passado, um estudo mostrou que 80% das mortes policiais em um ano de uso da câmera caiu. Um dado importante. Mas agora a gente vai estar na mão do secretário estudar e falar para a gente um pouco sobre esse assunto e dar acesso a esses estudos a todos nós. E como o Pavão falou, ele está com a faca e com o queijo na mão. Ou ele corta e faz um sucesso, ou ele fica assim nessa opinião sem embasamento direito e vai no diz que me diz. E a gente precisa ver o resultado. Vão aumentar as prisões de forma duvidosa, vai morrer policial. Então, assim, igual o Pavão falou, ele está ali pronto para ou sair ou entrar para a história. Esperamos que entre para a história, porque o que a gente está precisando é de segurança. Tem cheiro de teimosia aí nesse caso, porque quando o então candidato falou nisso, a reação foi grande e o estudo da GV mostra que o resultado do uso das câmeras é muito positivo. Mas eu aposto que o Capitão Derrite vai tentar tirar as câmeras dos uniformes dos policiais. Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho, fica aí com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, Marcelo Pavão, Camila Amorim, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Tem uma cronologia assim, dia 9 de dezembro, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Croácia, naquela disputa de pênaltis, o país todo acompanhou. Depois disso, um tempo depois, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, entrou de férias coletivas. E o técnico Tite tirou o time de campo literalmente, ele nem ficou no campo nem para a disputa de pênaltis, né? Depois da disputa de pênaltis. No dia 9 de janeiro, a CBF volta das férias coletivas, inclusive o presidente Edinaldo, né? O presidente da CBF. E até agora, nesse mês,
a seleção ficou sem treinador. É verdade que a preparação efetiva para a Copa do Mundo de 2026 só começa em março, na primeira data FIFA. Que a partir da semana que vem é esperado uma mobilizaçãozinha, aí uma aceleração nesse processo de contratação de um novo técnico, Pavão. Pode ser, você tem alguma informação aí? Eu gostaria muito que fosse um estrangeiro para mudar a filosofia da seleção brasileira. Chega de seleção brasileira ser essa caixa preta, sabe? O Tite perdeu na Rússia, olha, agora eu quero um ciclo completo. Aí foi dado tudo que ele precisava. Aí quando precisava ter técnico, a gente não teve. A verdade é essa. Naquele jogo contra a Croácia, a gente precisava ter tido técnico e a gente não teve. A Argentina teve técnico, a França teve técnico, a própria Croácia teve técnico, o Japão teve técnico. Nós tivemos gente muito boa em campo que fez a diferença. Se a gente for ver, nós não tivemos um time. A gente não tinha time para ser campeão, a gente acreditava no ufanismo, vamos ser campeão, mas a gente sabia que o Brasil não tem essa qualidade. E talvez seja por causa dos técnicos, a gente vê isso, há uma evolução clara, evolução técnica na Europa, técnicos estudando para isso, sabe, fazendo, e no Brasil não, o cara sai e diz, eu sou jogador, agora eu sei tudo, então está precisando a gente dar um salto, e eu vou fazer um paralelo, se a gente for pegar no vôlei, o Paulo tem memória gigantesca, ele vai se lembrar, o vôlei do Brasil mudou depois que aquele coreano veio e treinou a seleção brasileira. Jong Sung-yoon, não sei o quê. O vôlei era até o coreano chegar. Quando ele chegou falando, não, agora vai ter treino, ter disciplina, o que os jogadores brasileiros faziam? Língua no chão. Mais recentemente o handebol, né? Exatamente. E o futebol feminino trazendo a sua... A gente está precisando descer do saltinho e fazer com que o futebol volte a ser um esporte muito mais do Brasil do que é hoje. Hoje a gente estava falando, nós enterramos o rei do futebol faz 2 dias e a gente continua. Por que a gente fala? Porque o Pelé, ele simplesmente trouxe as inovações, parou de jogar há 45 anos, e aí o que acontece? De lá para cá, os técnicos não evoluíram. A verdade é essa. Todos os nossos bons jogadores estão na Europa, nós não temos jogadores aqui no Brasil, e os técnicos não evoluíram. Então, espero muito que seja ou o Mourinho, ou um outro... Pode até ser o do Palmeiras, esse Abel, que eu acho fantástico. Eu acho que eu adoraria que ele levasse para a seleção brasileira a prática que ele tem no Palmeiras, mas eu gostaria que fosse um estrangeiro. Talvez não um argentino, que eu acho que hoje a escola argentina de técnicos não seja a melhor, com todo respeito ao atual técnico da Argentina. Scaloni. O Scaloni. Mas eu vejo, assim, muitos técnicos muito bons na Inglaterra, na Espanha, na França, que eu acho Portugal, que poderiam trazer para nós um upgrade, né? Uma atualização no futebol. Acho que a gente está precisando muito e que isso respingue nos clubes também, Paulo. Eu tenho a impressão que a torcida brasileira está preparada para um treinador estrangeiro na seleção, porque o sucesso dos treinadores estrangeiros no Brasil, nessa fase atual, começou no Santos, em 2019, com o Sampaoli. O Flamengo logo depois com o Jorge Jesus e o Palmeiras depois com o Abel Ferreira. O Fortaleza com o Vojvoda, o Corinthians teve um bom trabalho do Vitor Pereira, né, que foi para o Flamengo. Então, nós temos treinadores estrangeiros tendo sucesso no Brasil e talvez a seleção brasileira esteja nesse momento. Se falou muito num dos melhores treinadores do mundo, que é o Ancelotti, né? Que é Real Madrid, né? Mas Guardiola talvez aceitasse esse desafio, né? Seria interessante. Sim, um grande treinador mudar a chavinha, né? Trabalhando na seleção brasileira, Camila. Paulo, eu entendo muito de futebol, né? Até a gente teve telespectadores, ouvintes da rádio, que a gente faz também, brincando com as minhas previsões no futebol. Como eu entendo muito, eu acho que podia ser um português, porque a gente tem tido boas notícias, né? E os clubes têm trazido bons técnicos portugueses que parece que estão dando resultado.
Mas, assim, eu posso falar, eu falo de futebol com o mesmo conhecimento que eu falo de engenharia, ou seja, zero. E só quero deixar uma bronca aqui para muitos jogadores, não só brasileiros, como de outras nacionalidades, que foi ridículo ninguém pegar um avião e vir aqui prestigiar o grande rei de todos. Entendeu? Tá todo mundo com a crista muito alta e não percebeu que quem tinha direito de ter crista alta, a gente perdeu esses dias. Então, essa bronca, esse meu comentário sobre o técnico, que eu tenho experiência muito boa na área. A Camila, ela diz que não entende de futebol, mas quando nós fizemos na Jovem Pan um bolão para o resultado de Brasil e Croácia, ela foi a única que acertou. Ela falou, o jogo vai ser 0-0 e a decisão vai ser nos pênaltis. E muitos ouvintes xingaram muito a Camila depois que a decisão foi para os pênaltis. Tem horas que não é legal a gente estar com a razão, Camila. É melhor não ter razão. Quem não entende, Pavão, se eu entendesse alguma coisa... Tem horas que a gente, mesmo que não entenda, dá vitória para o Brasil. Hoje, toma posse como ministra de Planejamento e Orçamento a ex-candidata a presidente da República, Simone Tebet, ex-senadora, senadora em final de mandato, né? Vai até o final de janeiro. A Simone Tebet, na minha opinião, é a ministra desses 37 ministérios do Lula. A Simone Tebet é talvez a que provoque maior expectativa, porque a atuação dela como senadora, a atuação dela como candidata e como pós-candidata foi irretocável. Paulo, rapidamente, é uma trinca que a gente vai começar a prestar muita atenção. Simone Tebet, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, e acrescenta a ministra Esther da Gestão. Essa trinca, os três foram já candidatos a presidente, são amigos particulares, estão entrosados, então a gente pode esperar muita coisa. Ouvindo o discurso... Você esqueceu que o Fernando Haddad também foi presidente, foi candidato. Os três que eu estou falando. A Marina Silva também. Não, a Marina eu não coloquei ainda. Então você esqueceu a Marina. Não, eu estou falando da trinca econômica, porque os três compõem o Alckmin, né? O Haddad e a Tebet, eles juntos são o ministério que era do Guedes, então foi dividido. A Marina é um caso à parte. Ela hoje talvez seja o selo de qualidade que esse governo queira imprimir. Ou vão voar, ou vão direto de nariz no chão. Porque a Marina está vindo com um projeto ambicioso. Ontem, no discurso dela, é um projeto ambicioso. As secretarias que ela criou. Agora, particularmente, Tebet, Alckmin e Haddad vão dar muito fruto. Por quê? Há uma intenção de fomentar a indústria no Brasil. A Simone Tebet quer introduzir políticas arrojadas e o Fernando Haddad também está pactuando com isso. O que é difícil, o que já está ocorrendo e que já era esperado é exatamente ruído de comunicação. Isso, inclusive, amanhã vai acontecer uma reunião, a primeira reunião ministerial exatamente para isso. Há uma orientação aos ministros para que, antes de pegarem as câmeras e ficarem fazendo lives ou qualquer outra coisa e dar entrevista, consultar o andar superior. Notadamente ao puxão de orelha para o ministro Carlos Lupe da Previdência, que disse que ia fazer uma revisão da Previdência e ninguém está sabendo disso, até porque não é prioridade. Então, assim, eu espero sinceramente que a Simone Tebet e os demais componentes da área econômica vão realmente fazer um brilhante trabalho, Paulo. Muito bem colocado pelo Pavão, o trio que vai ser titular dos 3 ministérios em que foi desmembrado o Ministério da Economia do Paulo Guedes, o Alckmin na Indústria, Comércio e Serviços, a Tebet, Orçamento, Planejamento e Orçamento, e o Haddad na Fazenda, são 3 ex-candidatos a presidente da República em cargos chaves desse mandato do Lula. Eu gosto demais da Simone Tebet. Já declarei aqui, foi meu voto de primeiro turno e eu aposto muito no trabalho dela. Porque o que sempre eu vi, né, na minha opinião, foi ela fazer o planejamento certo
e fazer aquilo que ela tem a ideia caber nesse planejamento. Não vi ela, em cargo nenhum que ela exerceu, em momento algum até agora, fazer algo que não tenha um bom planejamento para que a execução seja de excelência. Então, eu acho que ela está no lugar certo, sim, e vejo muito sucesso e desejo muito sucesso a ela. Em relação aos outros, eu tenho um pouquinho de pé atrás, talvez seja um pouco até de um preconceito meu em relação a eles e atitudes que eles tiveram em relação a essa toda a confusão política que nós passamos. Então, eu não sei se eu acredito nesse trio de verdade ou se eu quero acreditar nesse trio. Lógico, eu estou torcendo pelo bem do Brasil. Eu acho que, infelizmente, nós estamos com muitas prioridades, muito trabalho. Espero que esse trabalho seja feito de forma correta, que a gente possa colher bons resultados, de preferência de forma rápida, porque o Brasil já está colapsado, né? Não é que está à beira de um ataque de nervos, já veio o ataque. Então, assim, boa sorte a todos, por favor, ajudem-nos e demais ministros e ministras, como a Marina também, eu acho ela muito boa de palavras, mas na hora de executar eu acho ela meio fantasiosa demais. Por favor, me provem que eu estou errada. Então, assim, que o trio que vocês apostam de coração conquistem o meu coração, porque está difícil. Olha, a gente tinha uma pauta falando assim sobre o país à beira do ataque de nervos, como falou a Camila, que nós não vamos abordar porque não vai dar tempo, mas é o dos ataques, ao ataque que a Marina Silva sofreu no restaurante em Brasília, de bolsonaristas, e o ataque que o ministro Barroso sofreu também no aeroporto de Miami. É preocupante, a gente precisa tratar desse assunto, mas vai ficar para outro dia porque o nosso tempo já se esgotou. Agradecendo Marcelo Pavão, Camila Morim, a participação como comentaristas, trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, um pouco depois da meia-noite na reapresentação e se você assiste à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.